Boa tarde, Manaus. Boa tarde, Amazonas. Sejam bem-vindos a essa segunda-feira de Câmera 13, programa da nossa gente. Começando mais uma semana, não é? E olha, mandando um abraço carinhoso para todos os queridos amigos e amigas que nos acompanham em Manaus e também no interior do nosso estado. Hoje nós vamos já conversar aqui com o doutor Sidney Chalub. Hoje é segunda, o nosso Alô Doutor sempre acontece nas terças-feiras, mas hoje, excepcionalmente, a gente tem o Alô Doutor para falar do envelhecimento. Então, um tema bacana, vale muito a pena você acompanhar. E o nosso Alô Doutor será nessa segunda, porque amanhã nós temos aí a Liga dos Campeões na Band, portanto, só teremos 20 minutos de programa amanhã, terça-feira. Mas daqui a pouco a gente começa aí esse bate-papo, levando muita saúde até você. Quero já dar aqui o boa tarde a minha irmã Socorro Sampaio, e a gente já começa falando de um assunto que está inquietando todo mundo aqui na cidade de Manaus, o desaparecimento de um menino de apenas 6 anos. A Socorro tem mais informações. Há hoje a possibilidade, mas tem uma dúvida, né? Há um questionamento se esse menino teria caído num bueiro bem em frente à casa dele, né, Socorro? Essas são as primeiras informações, Socorro? Pois é, Conceição, essa triste notícia aqui, não é, desse desaparecimento de uma criança de 6 anos de idade, lá no nosso querido bairro do Mutirão, Amazonino Mendes. E a gente sabe que o Corpo de Bombeiros, a Prefeitura também está lá, com toda a equipe, em busca, né, dessa criança, que a gente espera sinceramente que ainda esteja viva, né? E o pai, Conceição, segundo algumas informações da imprensa, o pai estaria limpando a frente da casa porque teria chovido e a criança estava brincando de bola na hora. E no piscar de olhos a criança sumiu. Então o pai, acredita que a criança tenha caído dentro do bueiro, que estava sem tampa, teria sido levada. A gente sabe também que é muito comum aqui na nossa cidade alguns elementos tirarem tampas de bueiros, tirarem também aqueles ferros para vender. E isso acontece em muitas áreas que estão aí com bueiros a céu aberto. E a gente aqui só quer lamentar, mas a gente espera sinceramente que essa criança possa ser encontrada aí, por todos os profissionais que estão de fato à procura. Conceição, não é o primeiro caso que acontece na cidade de Manaus. Outros casos já aconteceram de pessoas serem sugadas, no momento da chuva, água forte. Isso acontece. Não estava mais chovendo no momento, não estava chovendo mais forte no momento, mas mesmo assim essa criança de 6 anos. Agora, Conceição, é importante que se diga também que a gente sabe de alguns desaparecimentos que acontecem aqui na cidade de Manaus, que isso também pode ser um fator assim importante para que a polícia possa investigar, a polícia aqui da nossa cidade, porque é um caso assim que deixou muita gente de fato preocupado, sem saber o que aconteceu, e a família, claro, está desesperada, com toda razão, não é, Conceição? Ok, Socorro, a gente lamenta. Então, um menino de apenas 6 anos está desaparecido. As informações, conforme a Socorro relata neste momento, poderia ter caído num bueiro bem em frente à casa dele, no bairro do Mutirão, Amazonino Mendes, aqui na zona norte da cidade de Manaus. A gente lamenta e tomara que a gente possa ter uma informação positiva a respeito desta criança. Olha, eu quero registrar aqui, mandar um abraço carinhoso para o nosso querido município de Itacoatiara, completando hoje o seu 142º aniversário, 142 anos. Olha aí, que bacana. Então, a Itacoatiara, nós queremos registrar aqui esse aniversário especial, mandar um abraço para todos os amigos e amigas de Itacoatiara, família do Haroldo, a Cirange, Combosco, Tereza, tem tanta gente bacana aí em Itacoatiara. Itacoatiara que tem muito carinho pelo Câmera 13, não é, Conceição? E mandar um beijo, Itacoatiara, beijo para todos vocês, parabéns pelo aniversário. Olha, Socorro, quero também aqui lembrar que essa semana inteira você não pode deixar de fazer aí o seu agendamento para a campanha da vacina contra H1N1, a gripe H1N1, que será no sábado. Então, tem o telefone do Disque Saúde, importante você lembrar, 0800 280 8280, liga, agenda aí.
os idosos acima de 60 anos, crianças abaixo de 5 e mulheres que estão há 45 dias pós-parto. São as pessoas que devem fazer o seu agendamento. Socorro. Conceição, olha, o que você traz é muito importante, gente. Vocês viram aí que mais uma pessoa, não é, infelizmente, veio a óbito. Então, é algo sério, é grave. A gente não pode se descuidar da saúde, não. Conceição, a gente vai fazer um giro policial agora, porque a gente sabe que apesar de toda a luta, todo o esforço da Secretaria de Segurança Pública, a polícia está agindo mesmo, mas esses elementos estão cada vez mais ousados e descobrindo aí, migrando para vários outros tipos de crimes, porque muitas quantidades de drogas estão sendo apreendidas aqui na nossa cidade. A gente acompanha agora e fazendo um giro policial. Conceição, nós estamos aqui no pátio da Delegacia de Roubos, Furtos e Defraudações. Essa especializada prendeu um trio que vinha cometendo roubos e sequestros na cidade de Manaus. Foram presos o Ícaro Lucas Lopes de Oliveira, de 22 anos, o Udinei Francisco Medeiros de Souza, 25, e também um dito pastor, esse travesti de pastor evangélico, José Francisco da Silva de Oliveira, de 45 anos. Eles cometiam os sequestros e roubos, como eu falei, eles utilizavam esse veículo, que é um carro Gol, placa JXF 4681. Tem também, inclusive, imagens de alguns sequestros, alguns roubos praticados na cidade de Manaus. Ontem, por volta das 13 horas, a Delegacia de Roubos e Furtos, que já vinha investigando essa associação criminosa que agia desde outubro de 2015, e aí conseguimos prender os 3 indivíduos em flagrante no momento que eles tinham colocado 2 vítimas dentro de um veículo Gol preto. E a partir daí iam extorquir, iam roubar e etc. O dinheiro desses estrangeiros. Está sendo apresentada aqui na Delegacia de Homicídios e Sequestros a Érica Benevides Lopes, de 19 anos. Ela é acusada de matar Rayane Lopes, que tinha apenas 3 anos de idade. O crime aconteceu no dia 7 de abril, lá na comunidade Parque São Pedro, no Tarumã, na zona oeste de Manaus. Nós conversamos com os familiares da pequena Rayane. Foi na terça-feira que eu soube que a criança tinha morrido pela tia dela, porque a polícia foi lá em casa, disse que era conselho tutelar, não me falaram nada. Aí eu liguei para a tia dela e perguntei o que estava acontecendo. Ela disse que ela não sabia de nada. E aí ela ligou depois de não lembro quantos minutos, ela me ligou e disse que ela estava aqui na delegacia com a Érica e o advogado se apresentando, e que a criança estava morta, que tinha caído da escada, mas eu não acredito nisso, não. Eu não acredito, porque tinha que ter sangue. Se ela caiu da escada, era para ter dado socorro para a criança. A nossa reportagem também conversou com o delegado titular da Delegacia de Homicídios e Sequestros, Ivo Martins, que fala sobre o crime, como a polícia chegou até a acusada. Ela está colaborando com a polícia, na verdade. Ela se apresentou espontaneamente, isso de certa forma favorece a ela, né? Ela revelou ontem o local onde a ossada foi encontrar, onde ela depositou o corpo, né? O local onde nós encontramos a ossada. De certa forma ela está colaborando, mas a gente precisa avançar um pouco mais nas investigações para saber se efetivamente a criança foi vítima de um acidente ou se foi de alguma ação, né, dela. A gente não sabe ainda, precisa avançar. A gente tem que fazer isso e vamos fazer na semana que vem. Gente, esse caso foi um dos casos mais comentados nesse final de semana. Como que o desamor, mas a Bíblia fala muito nisso mesmo, né? Que as pessoas, ia chegar um momento da vida em que o amor iria esfriar. Porque nada pode justificar a crueldade praticada por várias pessoas com relação às nossas crianças. E aí, Socorro, nós estamos falando de alguém como madrasta que tinha a obrigação de cuidar, tinha a obrigação legal de cuidar da criança. A mãe está aí desesperada, a avó, a gente
sabe que pela legislação brasileira a sentença tem que ser transitada e julgada para a gente dizer que a pessoa é culpada, mas todos os indícios, porque a criança estava na casa desta mulher que nós estamos mostrando aqui na tela da Band, ela estava lá. A primeira informação é que a menina teria caído, enfim, não é? Agora, se ela se apresentou, né, Conceição, por livre e espontânea vontade lá na delegacia, se ela está fazendo tudo assim, com boa vontade, por que não deu socorro se a criança realmente caiu da escada, não é? Então é algo assim desumano. Não, e a crueldade, né? A gente vê o tamanho do desamor das pessoas. Totalmente. Então, tá aí, né? Então, tem tantas madrastas boas madrastas, isso daí se aplica. Madrasta, com certeza, né? Isso daí, a gente não tá dizendo que a pessoa tem o dever, pela lei, de cuidar. Não é? Porque a criança estava sob seus cuidados. Agora nada, não tem lei nesse mundo que ensine as pessoas a terem amor. Não é só a presença de Deus mesmo na vida de cada um de nós que faz a gente se transformar. Então, a lei, infelizmente, ela determina o cumprimento e a punição de atos ilícitos, mas não é na lei que a gente aprende a amar e a respeitar as pessoas. É uma questão de cada um de nós mesmo, tá? Agora, lembrar o jogo de ontem. Ontem teve jogão de bola aqui na cidade de Manaus. A Arena da Amazônia recebeu mais de 44 mil pessoas. Público recorde aqui na nossa capital. Flamengo... Quanto? Vamos esquecer esse dia. Flamengo 0, Vasco da Gama 2. A gente vai para o intervalo comercial. Nem queria dizer isso, que o doutor Sidney já tá aqui. Arena linda, não é, Conceição? Foi o que ficou, olha. Olha, gente, mas o mais importante foi o belíssimo futebol apresentado pelas duas equipes, sim. E mais bonito mesmo foi o que fez a torcida amazonense, sabendo receber tanto o Flamengo como o Vasco da Gama. Doutor Sidney, Vasco da Gama 2-0. Depois o senhor explica esse resultado aqui para mim, tá bom? A gente volta já já. Já estamos de volta, gente. Hoje segunda, mas amanhã, terça-feira, a gente vai ter a Liga dos Campeões aqui na nossa Band. Por isso a gente está antecipando o nosso Alô Doutor para essa segunda-feira. Bem a propósito, né, do resultado de ontem aqui no Amazonas. Eu acho que por isso a produção lhe convidou para vir logo na segunda, doutor Sidney. Coração batendo forte ou Coração muito batendo triste? Forte, uma satisfação muito grande. O mais importante foi a festa. A festa foi bonita. O respeito que houve aqui, eu acho que isso tem que ser passado para o Brasil todo. O Amazonas, mais uma vez, deu exemplo de dignidade, que o esporte é acima de tudo e não violência. É isso que a gente quer no dia a dia. Doutor Sidney, o senhor pode já ir se dirigindo para a tela da Band, porque hoje o assunto, gente, tem muito a ver com o nosso dia a dia, com as nossas famílias. Eu não sei se você sabe, mas o nosso Brasil está envelhecendo. A expectativa de vida mudou, dobrou, hoje 72, 78, mas a cada 4 pessoas idosas, 3 vão ter alguma doença crônica. E o doutor Sidney já está aí. Isso aí é uma biologia do envelhecimento, né, doutor Sidney? O que vai acontecendo com o nosso corpo na hora que vamos envelhecendo? A pessoa, quando vai envelhecendo, algumas funções dos seus organismos vão diminuindo. O cérebro, ele diminui a capacidade de oxigênio, ele diminui, as células nervosas envelhecem, então ela tem uma tendência maior a ter um esquecimento, uma demência senil. O ouvido, ele perde a capacidade de ouvir. Então é muito comum a gente falar assim, olha, fala mais alto, repete. Então, isso é uma coisa fisiológica. A capacidade respiratória, então, o volume de oxigênio do nosso organismo diminui, Conceição. Então, a gente puxa muito ar hoje, o idoso, ele tem uma respiração mais superficial, então ele precisa de uma quantidade maior de oxigênio. A gente tem que ter muito cuidado em relação às atividades físicas no idoso, porque ele vai demandar mais oxigênio. A musculatura dele também sofre por conta da perda da resistência. Os ossos, ele tende a ficar mais fraco, ele diminui a capacidade do osso e tem maior quantidade de osteoporose. Então o idoso tem o risco de fratura. A gente tem que se preparar para o idoso, os nossos ambientes domiciliares, o banheiro. Então não é chamar uma pessoa de velha, você mudar a estrutura do banheiro, mas já preparar para esta pessoa. O rim diminui, a filtração, a quantidade de fluxo de urina diminui, ele tem uma tendência maior a insuficiência renal, então tem que ter muito cuidado com algumas drogas. Por exemplo, você que gosta de dar muito anti-inflamatório para todo tipo de pessoa, o idoso não pode tomar anti-inflamatório porque ele tem uma sobrecarga renal
diminuída e isso pode levar a uma insuficiência renal. Doutor Sidney, tem várias coisas que a gente tem que estar preparado para envelhecer. O que me chamou muita atenção aqui nessa biologia, o senhor falou fisiologia também do envelhecimento, é a questão do pulmão, porque a gente sabe quanto que o tabagismo prejudica. E naturalmente o